Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Feliz Natal. Estamos no terceiro dia, na oitava do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, 27 de dezembro de 2020. Celebramos a festa da Sagrada Família. Quando houver um domingo entre o Natal do Senhor Jesus Cristo e o dia 1º de janeiro, que é dia de Santa Maria, Mãe de Deus, nesse domingo celebraremos a festa da Sagrada Família. Vai acontecer em algum momento que não vai ter domingo entre o Natal e o dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Quando isso ocorre? Quando, por exemplo, o Natal cai num domingo. Quando o dia 25 de dezembro for num domingo, consequentemente, dia 1º de janeiro também será num domingo. Aí não haverá domingo entre as duas solenidades. Quando isso acontecer, a Igreja recomenda que a festa da Sagrada Família seja celebrada no dia 30 de dezembro. Não é o caso desse ano. Nesse ano, temos sim um domingo entre o Natal e o dia da solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus, que é hoje, dia 27 de dezembro. Vamos lá, então, uma breve explicação litúrgica. Agora vamos aos textos. Primeira leitura, Eclesiásticos, capítulo 3, versículos de 3 ao 7 e 14 ao 17. Salmo 127. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repetindo, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 ao 21. Paulo vai refletir sobre a vida da família no Senhor. Escutemos com atenção o texto do Evangelho para a festa da Sagrada Família. Lembrando que a Sagrada Família tem um evangelho próprio para cada um dos anos litúrgicos. Quando for o ano A, o texto que a gente escuta é o Evangelho de Mateus, naquela passagem da fuga do menino para o Egito, em que José é avisado em sonho pelo anjo que ele deve tomar sua esposa e a criança e fugir para o Egito, porque Herodes, o insano Herodes, procura matar o menino. Então esse Evangelho na festa da Sagrada Família no ano A. No ano C, o texto que a gente escuta para esta festa é aquela passagem que Maria e José sobem para Jerusalém para celebrar a Páscoa, levam o menino Jesus e quando eles voltam, Jesus, um menino de 12 anos, acaba ficando lá no templo. Eles vão ter que retornar para buscar o menino e aquele diálogo, filho, porque fizesse isso conosco, teu pai e eu estavam se procurando. Então será esse evangelho quando o ano C. São Marcos, que é o ano B, que vai nos acompanhar, o catequista nosso nesse ano litúrgico, ele não traz narrativa sobre a infância de Jesus. Nós sabemos isso, Marcos já começa com o batismo do Senhor, Jesus já começa na sua missão, na verdade, né? Então nós temos mais um texto de São Lucas nessa festa da Sagrada Família, e é a passagem que agora nós iremos escutar. Lucas capítulo 2, versículos 22 ao 40. Atenção ao texto. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação,
que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi proclamada. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Olha os membros que compõem essa família. Não tem como não ser sagrada. A santidade nesta família é exacerbada. A intensidade da santidade dessa família é assim algo absurdo. Né? São José, Maria, Virgem Maria Imaculada e Jesus, o próprio Deus encarnado, feito homem, é membro dessa família. O menino que nasceu no dia 25, que a gente celebrou seu nascimento, hoje nós celebramos a sua família. Diante desse qualificativo da família de Nazaré, chamada de Sagrada Família, a gente faz uma pergunta. Não deveriam ser todas as famílias sagradas? Sagrada não deveria ser qualquer família? A resposta para essa pergunta seria sim. A instituição família deveria e é sagrada. Por quê? Porque a família foi criada por Deus, é um sonho de Deus, é projeto de Deus, é iniciativa de Deus e é Deus mesmo quem executou, criou, formou a família. A família é de ordem natural e essa sua origem está em Deus. Não, a família, temos uma ideia, né? O próprio Catecismo da Igreja nos ensina, a família ela precede ao Estado. E se precede ao Estado, ela precede também as leis desse Estado. Ela vem antes de tudo isso porque ela é algo que vem de Deus. Então, com isso a gente conclui o seguinte: pode o Estado, seja ele tirano ou seja ele democrático, inventar leis que forem. Por exemplo, um congresso se reúne e um número determinado de deputados, na sua maioria, aprova determinada questão sobre o que eles entendem que é família e definem, porque a maioria venceu naquela votação, definem que tal coisa agora configura família. Família é isso. Não adianta, pode votar o que quiserem votar, fazer do jeito que quiserem, não vão definir o que é família. Isso aqui agora, esse determinado aspecto A ou B, ou C ou D, ou X ou Y, é família. Agora família é assim, essa coisa de família que tradicional não existe mais. Então família de hoje em dia é desse jeito, isso também é família. Ingênuos. Não adianta, não vai ser. Família é sagrada, nasceu de Deus e é o que Deus definiu como família. Homem deixará seu pai, unirá a mulher e os dois formarão uma só carne. E aí eles vão constituir uma família e vão povoar a terra. Família é o que Deus definiu como família. Gostem ou não gostem. Diante disso, então, a família é sagrada. Agora a gente vai e olha, lança um olhar sobre a condição das nossas famílias. E a gente faz uma outra pergunta. Nossas famílias, elas estão refletindo essa sacralidade
que é a família? A resposta daí seria não, infelizmente não. Muitas famílias não. Muitas famílias, o que nelas acontece são situações tão terríveis, tão tenebrosas, que ao invés de ali ser um lugar sagrado, de santificação, se torna um lugar de morte, de condenação. Muitas famílias impera o ódio, impera a mágoa, impera o ressentimento, impera a falcatrua, impera a corrupção, impera a maldade, a calúnia, a blasfêmia, o abuso, o escândalo. Tudo que é fruto das trevas, muitas vezes, impera nas famílias. E muitas famílias. Esses não são sinais de uma família que é sagrada. São os pecados, são as misérias humanas tendo uma voz mais forte. O que a gente entende então? Diante disso, que para a família ser realmente sagrada, ela precisa ter Jesus no seu centro. Mas para Jesus estar no centro da família, é necessário conversão de todos. E conversão não é somente fazer coisas boas, ser uma boa pessoa. O marido ele é fiel à sua esposa, a esposa é fiel ao seu marido, e os filhos obedecem aos pais. Isso é um segundo momento. Converter-se é você viver as virtudes, principalmente as 3 principais virtudes teologais. As virtudes da fé, da esperança e da caridade. Como diz Paulo na segunda leitura de hoje aos Colossenses, revestir-se, de uma roupa nova, de uma roupa que vem de Deus. Paulo vai definir, revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E revestir-se disso. Isso são características, sinais de uma família que é sagrada. Precisamos, então, nos converter, todos. São Paulo VI, grande Papa, ele tornou popular um termo que diz assim: a família é a igreja doméstica. Então, quando você fala assim que a família é a igreja doméstica, você pensa na igreja, a grande comunidade de fiéis. E na igreja nós temos o quê? Um líder. Temos aquele que é o pregador da palavra. Essa função, ela é primordialmente, essencialmente do padre, do pastor daquela igreja. Ele tem a função de instruir, exortar o povo na fé. Se a família é uma pequena igreja doméstica, também nela deve ter um líder, também nela deve ter um pregador. Às vezes esse pregador vai ser a criança que participa da igreja, que gosta de participar da igreja. Às vezes é coroinha, às vezes ela faz alguma coisa na igreja de participação e ela acaba levando os pais, ela prega com o seu testemunho, com a sua vida. Às vezes vai ser aquele jovem que gosta de participar, que se envolve bastante na vida da comunidade, ele vai ser o pregador. Perceba que não estou definindo pregador simplesmente alguém que pega um texto bíblico e faz uma pregação. Também, mas não é necessariamente só assim, é com testemunho. Às vezes vai ser a esposa, às vezes será o esposo. Mas o papel do pregador, vamos dizer assim, o titular na casa é o marido, é o esposo. E aqui vem uma mensagem para você, esposo, para você, homem, para você, marido. Estás honrando o seu papel de conduzir, ser o cabeça da sua família? Quando a Sagrada Escritura fala que o homem é cabeça da mulher, que ele deve amar a mulher como Cristo amou sua igreja, a gente tem que olhar para o exemplo de Cristo. Como cabeça da igreja, aquele que exorta, ilumina a igreja, conduz a igreja e entrega-se pela igreja. Foi isso que Jesus fez. O esposo deve fazer isso na sua casa. Ser o cabeça daquela casa, ser o primeiro naquela casa, é o primeiro a puxar a fila na oração, é o primeiro a apresentar sua família a Deus. Já meditamos sobre isso, mas como o texto hoje fala, a nossa festa hoje é a festa da Sagrada Família, é bom recordar isso. Então o homem é o primeiro na família, é o cabeça da família, em que sentido? É o primeiro a tomar a frente nas orações, nos exemplos, na prática das virtudes. É ele que tem que confiar e consagrar sua família a Deus. Toda a sua casa. Ser ousado e fazer como Josué, quando na chegada para entrar na terra prometida, ali na travessia do Rio Jordão, Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Marido, esposo, homem, você tem esse papel. É sua função. Não seja mole, não seja fraco. Não negligencie essa função que é sua. Conduzir sua casa, fazer com que sua casa pertença a Deus. Tome a frente nesse trabalho. Assim você estará imitando a Cristo. E assim você estará amando sua casa, sua família, do jeito que Cristo amou sua igreja. E irá santificar a sua casa. Pode ter certeza disso. Deus, dai-nos homens, maridos, esposos, corajosos, homens de fé, cheios do vigor do teu Espírito, para que nesses tempos tão difíceis, em que as famílias estão sendo tão atacadas, eles tomem a frente com o escudo da fé, com a sã doutrina e com amor à palavra e vivendo as virtudes, possam defender as famílias, a sua família e as nossas famílias serem de fato sinais de que a tua presença ali se faz, Senhor, porque somos sagradas famílias, voltando assim à originalidade daquilo que Deus sonhou quando criou a instituição família. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos cura da vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.